anestesiologista pode encontrar um paciente com hipertermia maligna em duas situações. Uma crise inesperada durante a sua prática anestésica, que deve levar ao procedimento de urgência para o tratamento daquele paciente, e a situação onde ele atende a um paciente, idealmente na avaliação pré-anestésica, que informa ser portador de hipertermia maligna ou apresenta alguma coisa na história clínica que faça o profissional suspeitar de que há risco aumentado de hipertermia maligna nesse paciente. Então, para identificar esse paciente, a história, o paciente pode vir já com um antecedente pessoal ou familiar de reação atípica durante a anestesia, ou então informa alguma doença muscular, alguma miopatia, que leva a uma predisposição à hipertermia maligna. Os pacientes que são atendidos no nosso centro, na Unifesp, eles apresentam ao anestesista, a todo profissional de saúde, esse cartão, onde a informação sobre sobrenome, nome, data de nascimento, RG, e o paciente tem por escrito que ele é portador de antecedente de hipertermia maligna. Não deve ser usado halogenado nem succinilcolina e está aguardando a investigação. Com telefones do nosso ambulatório e do serviço de atendimento emergencial hotline, para que o profissional de saúde possa tirar dúvidas sobre o seu atendimento. Então, nesse momento, o anestesiologista ele vai ter que escolher a anestesia mais segura para esse paciente, que envolve não usar halogenados de succinilcolina, evitar anticolinesterágico, é uma recomendação mais recente. Não é preciso fazer profilaxia com dantrolene, ela foi abandonada há vários anos, porque não protege efetivamente. E evitar o estresse com o uso de uma boa medicação pré-anestésica. Para o pré-operatório, há vários planejamentos que devem ser iniciados com bastante antecedência. Material que deve estar disponível na sala, calçodada nova, gelo e manta térmica para qualquer eventualidade na anestesia desse paciente, sondas nasogástricas, tubos para amostras de sangue, seringas e agulhas de vários calibres, material para cateterização periférico central, medicamentos que devem estar disponíveis na sala onde vai ser feito o procedimento, o dantrolene, o kit com 36 frascos, insulina e bicarbonato de sódio, furosemida, manitol, antiarrítmicos variados, lembrando que não devemos usar o bloqueador de canal de cálcio num paciente que, ao mesmo tempo, está recebendo dantrolene pelo risco de arritmias fatais. A monitorização tem que ser estendida, além da oximetria, cardioscopia, estetoscópio e pressão arterial, o termômetro e a capnografia. Recomenda-se também o uso de auxílios cognitivos, posters ou aplicativos que podem ser baixados no celular, que orientam sobre os passos para o tratamento de uma crise de hipertermia e para o seu diagnóstico. O preparo da sala, que inclui principalmente o preparo da máquina anestésica, para que não haja resíduo de anestésicos, e o planejamento do pós-operatório. O tempo de pós-operatório, segundo os últimos trabalhos, principalmente Barnes et al. Em 2015, sugerem que o tempo de recuperação é semelhante a um paciente normal, desde que o paciente com hipertermia não tenha recebido drogas desencadeantes e não tenha tido nenhuma reação atípica durante essa anestesia. Mas é prudente, no pré-operatório, deixar reservada uma retaguarda de UTI para qualquer eventualidade. Aqui eu mostro dois auxílios cognitivos populares. O primeiro é um pôster, traduzido para o português com autorização da Associação Norte-Americana de Hipertermia Maligna, mHouse, e um aplicativo do Grupo Europeu de Hipertermia Maligna, que pode ser baixado para iPhone, com os passos para diagnóstico e tratamento. O preparo da sala da hipertermia maligna, então, é o ponto principal da nossa explanação. Temos pacientes no nosso grupo que tiveram suas anestesias suspensas em hospitais de primeira linha, aqui de São Paulo, porque foram informados pelo anestesista que não havia como preparar uma sala cirúrgica para eles. No momento atual, esse tipo de comportamento é inadmissível. É trabalhoso, sim, mas é possível fornecer um atendimento de qualidade a esses pacientes em qualquer hospital, seguindo passos padronizados que vão ser citados a seguir. O principal é, não deve haver resquício de halogenados na sala onde o paciente vai ser submetido à cirurgia. Para isso, recomenda-se que a anestesia seja feita no primeiro horário da manhã, que a sala não tenha sido usada previamente, em curto espaço de tempo, 2 horas antes, para um procedimento com halogenados.
e que haja um sistema de exaustão efetiva naquela sala. A máquina anestésica não deve ter resquício de halogenados, e o limite estabelecido atualmente é de 5 partes por milhão, que corresponde a 0,005%. Esse limite foi estabelecido a partir de trabalhos experimentais com porcos suscetíveis à hipertermia maligna, que não tem crise com alotano até a concentração de 5 partes por milhão. Então, isso foi extrapolado para a espécie humana e é usado como limiar de segurança. Então, para preparar essa máquina anestésica, o que nós precisamos? Temos várias perguntas. O que fazer com o vaporizador da máquina? Qual o fluxo que eu devo colocar de gás para limpar essa máquina? Qual o tempo de limpeza? O que trocar dentro da máquina, entre circuito, calçodada, peças internas, reservatórios, diafragmas e mangueiras? Como medir o gás nessa máquina? Na rotina de um dia a dia de anestesiologia. Não temos monitores no centro cirúrgico suficientes com uma escala de precisão de 5 partes por milhão. Os trabalhos, então, vão nos guiar, os trabalhos que são feitos com analisadores de gases especiais, que chegam a esse grau de sensibilidade de 5 partes por milhão, ou então utilizam cromatografia gasosa. O objetivo é ter um método de preparo que seja ágil, seguro para o paciente e que não leve a desperdício de recursos. É importante considerar a evolução das máquinas anestésicas ao longo do tempo, porque as máquinas mais modernas têm mais componentes capazes de absorver os gases anestésicos. Existem várias partes com elastômeros e plástico que absorvem o halogenado e podem liberar esse halogenado também para o paciente. Cada halogenado que nós utilizamos atualmente tem um coeficiente de partição diferente, que influi na capacidade dele ser absorvido ou não pelas peças plásticas da máquina anestésica. É importante também saber o tempo desde a última manutenção dessa máquina e a idade da máquina. Existem alguns autores que especulam que o acúmulo de água e partículas do absorvedor de gás carbônico podem influir na capacidade da máquina absorver halogenados e ser limpa de forma adequada. Então, na década de 70, empiricamente, o grupo norte-americano de hipertermia maligna recomendava a limpeza da máquina anestésica por 18 horas. Ou então, cada serviço de anestesia tem uma máquina anestésica exclusiva para uso com pacientes portadores de suscetibilidade à hipertermia maligna. Isso mudou em 98, quando 2 pesquisadores norte-americanos começaram os estudos com uma máquina Ohio Módulos, que foi usada por 18 horas consecutivas, 2 protocolos, alotana 2% ou isoflurana 2%. A seguir, eles retiraram o vaporizador da máquina e mediram a saída de gás, colhendo amostras para cromatografia gasosa. E usaram vários protocolos diferentes para verificar qual seria o mais efetivo para a limpeza dessa máquina específica. O trabalho deles mostrou que, para essa máquina, a troca da calçodada não teve efeito na velocidade de limpeza, mas o fluxo de limpeza de 10 litros por minuto limpava a máquina 10 vezes mais rápido do que um fluxo de 1 litro por minuto. Se você trocava o circuito e as mangueiras antes da limpeza, você também conseguia limpar a máquina 10 vezes mais rápido. O isoflurano era lavado 3 a 4 vezes mais rápido do que o alotano. O tempo de lavagem, então, para o alotano foi estabelecido naquela máquina, naquela época, era o anestésico mais popular nos Estados Unidos, para 5 minutos. A conclusão do trabalho é que, para limpar essa máquina anestésica, você deveria retirar o vaporizador, lavar com oxigênio 10 litros por 5 minutos, trocar circuito e as mangueiras. Então, a partir daí, em 90, a Amy House começou a preconizar que a lavagem devia ser com 10 litros por minuto por 20 minutos. Com a evolução das máquinas anestésicas, como vou mostrar, a quantidade de componentes plásticos aumentou, e essa realidade da década de 90 mudou bastante. Então, hoje, a última recomendação da Amy House oferece 4 opções para os anestesiologistas, que vão desde ventilar e preparar as estações de anestesia de acordo com as instruções do fabricante ou com os trabalhos já publicados na literatura. Isso pode levar de 10
minutos, como nas máquinas antigas, até mais de 90 minutos em algumas máquinas atuais. Utilizar filtros de carvão ativados, que são colocados no circuito e podem absorver esse halogenado. Isso é recomendado especialmente durante uma crise de hipertermia, onde você não vai perder tempo trocando a máquina anestésica, ou quando você vai fornecer ventilação ao paciente suscetível à hipertermia maligna durante uma emergência, e não vai ter tempo de limpar a sua máquina na velocidade necessária. A terceira opção é utilizar uma máquina dedicada somente aos pacientes com hipertermia, que nunca seja usada com halogenados, livre de vapores. Isso, na situação atual da maior parte dos serviços, é economicamente inviável. Ou então, utilizar um ventilador de UTI que nunca foi exposto a agentes anestésicos voláteis. Então, nós tivemos, em 2011, um novo trabalho de revisão de tudo que havia sido publicado na literatura quanto a tempo de lavagem de máquinas anestésicas. Aqui, ele avaliou várias máquinas da marca Omeda, Dräger, vários modelos, e da Siemens. E o interessante que eu quero mostrar a vocês, como o tempo de lavagem para chegar até 5 partos por milhão de concentração de halogenado variou, de 5 minutos, nas máquinas mais antigas, até 104 minutos, no caso da máquina Fabius. E o fluxo, sempre fluxo alto, 10 a 12 litros por minuto. A maior parte dos trabalhos retirou vaporizadores, circuitos, trocaram a cal soldada e todas as peças que eram removíveis e autocraváveis da máquina. E alguns desses trabalhos traziam, além disso, algumas informações adicionais que vieram aumentar nosso conhecimento sobre a lavagem de máquinas para essa doença. Nesse estudo com o Fábio GS, os autores tiveram a ideia de, depois de fazer aquela lavagem inicial para 10 litros por minuto, baixar o fluxo para 3 litros por minuto, para reproduzir o que aconteceria durante a anestesia de um paciente. Para surpresa deles, quando eles baixavam o fluxo de gás após a máquina estar limpa, havia um rebote e aumentava novamente a concentração de halogenado na saída da máquina, mostrando que, mesmo após uma limpeza efetiva, do ponto de vista do analisador de gases, restam alguns halogenados no interior da máquina que podem ser liberados à medida que o fluxo baixa. Esse trabalho também feito com Fábio traz uma informação aqui. A limpeza pode ser encurtada de 104 para 10 minutos com o uso do filtro de carvão ativado, que já é comercializado nos Estados Unidos. Então, após isso, outros autores começaram a fazer esse mesmo protocolo com pequenas variações. Será que o tipo de halogenado que eu uso continua influindo muito na velocidade de limpeza? E a resposta é sim. Esse trabalho de 2011 mostra aqui o tempo de lavagem para 2 máquinas diferentes, com 3 halogenados populares, desflurano, isoflurano e sevoflurano. Vocês podem observar aqui a linha roxa, que corresponde ao isoflurano, é o que leva mais tempo para ser lavado nessas 2 máquinas. Cerca de 60 minutos aqui e aqui, entre 80 e 90 minutos. Enquanto que o azul, o desflurano, é o que é lavado mais rapidamente, 30 e aqui perto de 50 a 60 minutos. Então, o anestésico halogenado que é usado naquela máquina vai influir também no tempo de lavagem. A seguir, houve uma segunda preocupação. E a anestesia pediátrica? Nós usamos fluxos e volumes minutos bem menores do que numa anestesia de adulto. Será que vai haver alguma influência disso na lavagem e na concentração de halogenados daquela máquina? Então, para isso, Cotton e colaboradores, em 2014, avaliaram 2 protocolos, simulando anestesia para adultos e anestesia para crianças, e viram um efeito no tempo de lavagem. Então, nesse primeiro experimento, eles usaram a máquina com servo a 3%, fluxo de 3 litros por minuto por 2 horas. E depois prepararam a máquina anestésica, trocando todos os circuitos, colocaram um novo absorvedor de gás carbônico, um pulmão teste e iniciaram o experimento. Primeiro, uma fase de lavagem, com fluxo máximo de cada máquina e um volume de 600 ml com 15 incursões por minuto. Então, com isso, geralmente, a máquina vai sendo limpa. E o que aconteceria, então, se eu diminuísse o fluxo daquela máquina para 10 litros por minuto?
Como seria esse efeito de rebote? Então, a resposta vem aqui nessa tabela, onde ele testou várias máquinas usadas nos Estados Unidos, de várias empresas, GE, Dräger, Air Liquide, e ele mostra que o fluxo máximo de cada máquina varia muito. E o tempo de lavagem também variou muito, 37, 48, 14, até 144 minutos para algumas máquinas. Quando eu diminuí o fluxo para 10 litros por minuto, eu tinha, em algumas máquinas, uma concentração de halogenado que voltava a aumentar acima do limiar de 5 partes por milhão. E isso era mais interessante, porque isso variava muito. Uma máquina não teve aumento, não teve esse rebote, mas outras máquinas ultrapassaram o limiar, chegaram a 13,15 partes por milhão, que já seria perigoso para um paciente. A seguir, ele fez o mesmo protocolo, mas simulando uma anestesia infantil. Então, a máquina também era exposta ao halogenado, depois retirava-se tudo que podia ter halogenado, retiravam o vaporizador. A máquina era primeiro limpa, numa fase precoce, com o fluxo máximo de cada máquina, mas depois eles diminuíam o volume para 50 ml. Então, o que aconteceu nessas mesmas máquinas na simulação de uma anestesia pediátrica? O tempo de limpeza da máquina vai ser bastante parecido com o que a gente viu para os adultos, mas no momento que eu diminuo muito o volume, o que acontece? Apenas uma máquina não teve um rebote, um aumento do halogenado no circuito. As outras máquinas tiveram aumentos que chegaram até 20 partes por milhão. Então, esse rebote deve ser a nossa preocupação, mesmo numa máquina limpa. Que fluxo eu vou manter, então, numa máquina anestésica com o meu paciente pediátrico? Ele comenta também no artigo algumas especificidades de cada máquina. Por exemplo, no Perseus, o fluxo de gás fresco máximo é reduzido em casos de baixo volume corrente ou alta frequência respiratória. No ensaio pediátrico, a redução da ventilação força o fluxo de gás fresco a cair em algumas máquinas, de 15 para 10 litros por minuto. Em outras máquinas, o fluxo de gás fresco é limitado pela própria característica mecânica do aparelho. E alguns resultados que, para os autores, foram aparentemente paradoxais. Como aqui, um adulto, o fluxo de gás fresco de 11 litros por minuto, e no pediátrico, máximo de 3,5 litros por minuto. A conclusão dos autores, então, seria o quê? Ocorreu rebote nas duas simulações, quando você diminuía o fluxo de gás fresco máximo da máquina e quando você diminuía o volume minuto. E para pacientes com hipertermia maligna, o ideal seria você manter durante a sua anestesia o fluxo de gás que foi usado na limpeza daquela máquina anestésica. Porque o tempo de lavagem depende muito das características de cada aparelho. Depende do fluxo máximo usado para a limpeza e do volume. Então, o preparo da máquina de anestesia para a criança pode ser mais demorado do que aquela utilizada para adultos. E, em máquinas que têm um fluxo de gás fresco máximo menor, ocorre um rebote nulo ou mínimo. E eles especulam porque não haveria um maior tempo disponível para retirar os vapores diluídos nos componentes da máquina, porque elas levariam mais tempo sendo preparadas. Então, consequentemente, o rebote também seria menor. E uma novidade que veio auxiliar a vida dos anestesiologistas ao redor do mundo, infelizmente, eles ainda não estão comercializando aqui no Brasil, estão fazendo um estudo de mercado ainda, seria esse aparelho, um filtro de carvão ativado. Ela é fabricada por uma empresa norte-americana, custa $600, 8 pares, dá um preço médio de $37,500 por unidade. Ela é colocada no circuito. O fabricante recomenda que seja colocado no circuito inspiratório e expiratório, mas alguns trabalhos mostram que é suficiente somente no circuito inspiratório. Essa máquina, então, esse aparelhinho, esse filtro, ele nada mais é do que um envoltório cheio de carvão ativado, com uma intensa propriedade de absorver os halogenados. Então, o ideal seria trocar o circuito a cal soldada e ventilar a máquina anestésica com alto fluxo de O2 por 90 segundos
e aí colocar esse filtro do circuito inspiratório. Você consegue limpar a máquina em 3 minutos. Então, seria a situação ideal para o preparo rápido de uma máquina anestésica. Então, aqui mostra alguns trabalhos de Bill Mingilis, publicados em 2014, simulando o uso desse filtro de carvão ativado numa máquina anestésica. Se você utilizar o filtro e deixar a máquina ciclando após 90 minutos, se você reduzir o fluxo para 3 litros por minuto, só mais um minutinho, você consegue manter o limiar de até 5 partes por milhão. Não há contaminação do paciente com o halogenado. E você tem a segunda opção de não reduzir o fluxo para 3 litros por minuto, manter o fluxo de 10 litros por minuto, que é essa segunda opção, que você pode retirar o filtro de carvão ativado, há uma pequena subida, mas não ultrapassa o limiar de 5 partes por milhão. O fabricante fez um comentário a esse artigo publicado, sugerindo que é interessante usar os 2 ramos, inspiratório e expiratório, porque haveria mais carvão no circuito e preveniria alguns erros, como instalar o filtro de carvão ativado somente no ramo expiratório, por engano, ou alguma falha no sistema antirrefluxo que permitisse a contaminação do ramo inspiratório para o expiratório. No nosso serviço, na Escola Pós-Medicina na Unifesp, foi feito um contato com o Serviço de Engenharia Hospitalar e de Gasoterapia. E foi, então, desenvolvido um protocolo para uso nas máquinas do nosso serviço, que é a situação ideal para qualquer serviço de anestesiologia. Conversar com a sua equipe de gaso, ver quais são as suas máquinas, o que já foi publicado com aquelas máquinas na literatura e fazer um protocolo padronizado. Então, quando há um paciente de hipertermia maligna marcado, há uma informação que é passada para todos os setores do hospital. Então, é enviado um pedido para o centro cirúrgico, que gera um pedido para a preparação da sala para o paciente com hipertermia maligna. Então, após receber o pedido, isso é passado no plantão da noite, a máquina vai ser preparada na noite, nós fazemos anestesia à 1ª da manhã. Os vaporizadores são retirados da sala, ou então desligados. Envia o circuito para o expurgo, troca a calçodada, instala novo circuito de conexão, liga o equipamento sem os vaporizadores, com os vaporizadores desligados. Ajusta os parâmetros, modalidade a volume, 10 litros por minuto, 600 ml, IE de 1.2, frequência de 12, e ajustar o ar ou oxigênio, ambos podem ser usados para limpeza, com um fluxo maior do que 10 litros por minuto. Deixar o equipamento ciclando por 2 horas, e após 2 horas é fixado no equipamento um recado informando que a sala e a máquina estão prontas para o uso. Então, seria isso que eu teria a dizer sobre o preparo de máquina anestésica. Estou à disposição para dúvidas ao final e agradeço a atenção.